apresentar à Irmandade a leitura de uma carta, que ela já foi escrita em 2023, mas dadas as necessidades, nós precisamos outra vez apresentar a nossa querida Irmandade. E aproveitamos fazer nos cultos online, porque a extensão auditiva é muito maior, muita gente longe acaba conhecendo e ouvindo a apresentação desta carta. Trata-se de vídeos e áudios que infamam a igreja. Cara Irmandade, a paz de Deus, aconselhamos a cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos e ou áudios de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã, quer no Brasil como também nos demais países. Inclusive seus representantes, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Tais pessoas não buscam construir absolutamente nada com essa atitude, e nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes, com a finalidade de polemizar. Fazem isso com o propósito principal de auferir renda provenientes de monetização obtida pelos acessos aos seus vídeos, acerca dos quais é verdadeira advertência que faz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 15. Lembramos carinhosamente a cara Irmandade que todos os nascidos novamente pela palavra de Deus manifestam agradáveis frutos do Espírito pelas suas boas obras, sendo verdadeiros filhos da luz. Portanto, se pode conhecer os filhos de Deus pelo seu bom trato, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e respeito. Isso porque os que vivem na graça de Deus agem buscando o bem comum da igreja, semeando a paz entre os irmãos e não causando dissensões nem escândalo algum, manifestando sempre o bom cheiro de Cristo por onde passam e por aquilo que falam. Por outro lado, todos quantos desejam promover a divisão do corpo de Cristo, que é a igreja, provocam questões controversas e debates inúteis, que produzem muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso e hostil. Essa conduta rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo, senão sob um espírito de conflito, agressão e revolta, destoando claramente da recomendação doutrinal, conforme podemos ver. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Escrito em Romanos capítulo 12, versos 9 e 10. Vossos irmãos em Cristo, Conselho da Presidência dos Anciãos mais antigos do Brasil. Esta carta, irmãos, foi produzida justamente para advertir a Irmandade a não se entregar à curiosidade e conhecimento de coisas que não trazem nenhuma edificação. É como o fermento, que uma vez introduzido na massa, muda o seu conteúdo, muda o seu estado. Estas coisas que se vê hoje, irmãos, publicadas por pessoas cuja finalidade é somente única, atribuir ao povo de Deus, à obra de Deus, à congregação cristã no Brasil também, que é a nossa denominação, fazer isto com o intuito de manchar a sua imagem. Isso para nós, e eles fazem isso porque sabem que as pessoas procuram conhecer. E
quanto mais a Irmandade procurar conhecer as manifestações dessas pessoas, mais eles terão material para apresentar. Isto porque eles têm lucro e ganho com isso. Mas procuremos, irmãos, aumentar o nosso desejo de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ter mais conhecimento da Escritura Sagrada, do conteúdo da Bíblia Sagrada, que poucos leem. Mas atentemos para isso. Mais atenção em ler, em conhecer o que está escrito na bendita palavra de Deus, do que outras coisas que só servem para deturpar a nossa fé. Agora nós vamos ler também uma outra, que como consequência disso, os irmãos vejam até onde este mal está chegando. Aqui nós vamos falar sobre a postura cristã diante de outras denominações religiosas. Esta comunicação é dirigida ao ministério e à Irmandade. Caríssimos irmãos do ministério e Irmandade, a paz de Deus. Desejamos com reverência e amor cristão reforçar um ensinamento que sempre esteve presente entre nós e que se torna especialmente importante de ser lembrado nos dias atuais. Sobretudo para os irmãos e irmãs que recentemente chegaram à comunhão. Trata-se de postura da congregação cristã no Brasil diante de outras denominações religiosas. Isto aqui é um manifesto que nós fazemos diante de publicações, irmãos, que parecendo estar a favor da congregação cristã no Brasil, provocam situações indesejáveis com outras igrejas, o que não é e nunca foi o nosso desejo nem intenção. A nossa intenção foi sempre de ter bom relacionamento e paz com todos os cristãos. Cada um segue a doutrina que deseja seguir, e nós não atacamos e não desejamos também que alguém querendo nos ajudar faça uma publicação em nome da congregação. Com efeito, historicamente, sempre com base na guia de Deus, a congregação cristã no Brasil sempre orientou com sobriedade e clareza que não convém mencionar, julgar ou criticar qualquer religião, confissão de fé e o grupo religioso, seja durante os cultos, nos testemunhos, em conversas particulares ou especialmente em meios públicos como as redes sociais. Esse ensinamento reflete não apenas a ética cristã, mas também o princípio da caridade, do respeito mútuo e da paz, que são marcas do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinou que, se possível, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. E essa paz começa com nossas palavras, atitudes e exemplo diário. Reiteramos ainda que a congregação cristã no Brasil não autoriza nenhum irmão ou irmã a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Isto nós reiteramos esta orientação a toda a Irmandade, que a congregação cristã no Brasil não autoriza ninguém, nenhum irmão ou irmã, a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Ninguém tem esta autoridade para fazê-lo. A única instância autorizada a se manifestar oficialmente em nome da congregação cristã no Brasil é o Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, dentro de um ambiente, de um contexto espiritual ético e com plena reverência à guia de Deus. Toda manifestação fora dessa orientação, especialmente quando causa confronto, polêmica ou divisão, não representa a posição oficial da congregação cristã no Brasil e deve ser evitada em todas as formas. Portanto, orientamos com amor e firmeza que todos nós, como servos e servas do Senhor, mantenhamos o bom testemunho, o silêncio prudente
e a conduta respeitosa diante de todos os credos e confissões, lembrando que somos luz do mundo e sal da terra, chamados para viver e anunciar a fé sem contendas e nem juízo. Que o Senhor continue nos guiando com graça e sabedoria e que permaneçamos firmes nesse ensino, promovendo a paz, a comunhão e o respeito entre todos os homens. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil. Como disse, se fez necessário fazer esta carta, que se publica, procurando estendê-la a toda a nossa Irmandade do Brasil e até fora dela também, fora do Brasil, para que tenham conhecimento que nós não aprovamos, como já disse no princípio, este trabalho de ninguém que queira representar a congregação, ainda que querendo defendê-la, sem que parta do Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, com os devidos cuidados e respeito que devemos à nossa Irmandade e às demais comunidades também. Agora nós vamos ler a lista de batismos. Vamos ter a santa paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs do canal. Irmãos, 2 cartas lidas no Brás. Sei que tem irmãos que vai criticar eu por causa da minha barba que está um pouco grande, mas não tem problema. Meus irmãos, por que eu estou postando novamente aqui, irmãos? Porque a 2ª carta lida no Brás, os irmãos falou a respeito de irmãos que julgam outras religiões, irmãos. E eu já tive casos, irmãos, de pessoas que às vezes pedem oração pra gente, e às vezes alguém entre a nossa Irmandade e fala, é nosso irmão, é da nossa igreja. Irmãos, nós devemos orar para todos, irmãos, não importando de qual religião é a pessoa. Se é da nossa igreja ou que não seja, são todos nossos irmãos. Não devemos ficar confrontando os irmãos que é de outras igrejas, porque nós somos todos irmãos perante a palavra de Deus, irmãos. Então, Irmandade, e também a 1ª carta foi lida novamente, onde fala dos críticos, né, irmãos? Pessoas que andam aí criticando a obra de Deus, né, irmãos? E o caro irmão Salvador Bueno também falou a respeito do nome da igreja, né, irmãos? Que não se deve mais as pessoas usar o nome da igreja em debates, como se estivesse defendendo a igreja. Meus irmãos e irmãs, é por isso que eu sempre falei, irmãos, até no que a gente posta aqui, a gente tem que ter cuidado, porque, irmãos, não devemos ficar em debates, irmãos, com o nome da igreja, usando o nome da igreja para ficar debatendo, irmãos. E já aconteceu muitas vezes aqui na internet, irmãos, de irmãos começar a brigar contra críticos, brigar usando o nome da igreja e fazendo com que o alvoroço continua mais ainda, que o alvoroço se cresce mais ainda. É nesse respeito que o servo de Deus está falando, irmãos. Dependendo do que for postado aqui, gera contenda, gera confusão, como se estivesse querendo ser uma liderança da igreja, querendo proteger a igreja. Irmãos, isso, irmão, jamais nós devemos entrar em contendas por causa do nome da igreja. Mas o nome da igreja, irmão, você que congrega, jamais você vai esconder o nome da igreja, né, irmãos? Não tem como nós esconder o nome da igreja, seja lá onde nós for. Nós fomos nascidos e criados dentro da igreja, não tem como nós esconder o nome da igreja. Não tem como. Seja onde for, seja nas redes sociais, seja em casa, seja aonde for, não tem como nós esconder, né, irmãos? Nós somos da igreja e nós temos que falar dela, ué. Como que nós vamos congregar numa igreja e nós não podemos defender ela, né? No nosso trabalho, às vezes, é lógico que nós vamos defender a nossa igreja no nosso trabalho. Aonde nós estiver, se alguém perguntar de qual igreja você é, você vai falar, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E se alguém vir com crítica para cima de nós, é lógico que nós vamos defender a nossa igreja, não é não, irmãos?
Tá aí, meus irmãos, mas tá aí os conselhos aí do caro servo de Deus, nosso irmão Salvador Bueno, lendo aí as duas cartas. Não devemos desfazer da irmandade que são de outras igrejas, tá bom, meus irmãos? Nós temos que abraçar todos por igual. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. E tudo que é bom para a obra de Deus, nós temos que esparramar, né, irmão? O próprio caro servo de Deus falou lá, né, na leitura, que tem que ser esparramado o que ele pregou aí, né? Então nós vamos esparramar. Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus.